Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Pessoal, à medida que a gente vai aí envelhecendo, né, a gente vai evoluindo. E eu não sou diferente de ninguém. O canal está tomando outra forma, você já tem notado isso já há vários vídeos aí atrás. Eu não estou mais falando de magos, magia, rituais, etc. Varinha de condão e tudo mais. O canal, como ele foi criado, né, ele está tomando a forma mais de pesquisa, mais de estudo. O canal ele está passando, né, eu estou agora abordando meus vídeos de uma forma mais filosófica, de uma forma mais voltada para conhecimento, ok, gente? Então, esse vídeo, por exemplo, é um vídeo bem complexo, tá? Que só pessoas que querem realmente ter conhecimento vão conseguir ver o vídeo até o final. Mas é isso mesmo, gente. Eu quero conhecimento. Se você ainda está naquela fase de varinha de condão, invocação, magia, vai para outro canal, que esse aqui não é isso. Agora, se você quer conhecer, quer entender como é que funcionam as coisas, como é que o mundo funciona, como é que a filosofia da magia funciona, esse é o canal. Agora vamos entrar em outra parte também do estudo da Cabala, que é uma parte bastante interessante, que é os quatro mundos. Se a gente olhar aqui, a árvore da vida é dividida em quatro mundos, né? Então existem realmente não só quatro mundos, existem trocentos mundos, mas didaticamente a gente vai dividir aqui em quatro mundos. Dependendo da vibração que a gente esteja, pode ter 1000 mundos, 2000 mundos, tanto faz. Então, a gente vai dividir aqui didaticamente em quatro, que é para a gente conseguir entender a árvore da vida. O primeiro mundo lá em cima é o Atzilut, que é o mundo do ar. É o mundo mais sutil, é o mundo da emanação, é o mundo onde é um mundo quase na vibração que Deus vibra, que é muito sutil, frequência super alta, vibração de frequência lá em cima. E a gente tem o Atzilut como ar, como exemplo, que é o que a gente chama de primeiro véu. A Cabala não chama, mas muita gente chama de véus de Isis. E depois a gente tem um mundo de Briah, né? Então vamos lá, no mundo de Atzilut é um mundo onde não existe nem tempo e nem espaço. Esse conceito de tempo e espaço não existe. Por quê? Porque é muito sutil, é um mundo muito superior. Então, lá não existe nem tempo nem espaço. Tá? É difícil da gente compreender um mundo que não tenha tempo e espaço, mas, segundo a Cabala, esse mundo existe. Depois a gente tem um mundo menos sutil que o mundo de Atzilut, que é o mundo de Briah. Esse mundo já existe o tempo, mas não existe o espaço. É um mundo temporal, ou seja, existe passado, presente e futuro lá. Na realidade, há uma inversão aqui. Segundo o meu entendimento, o mundo de Atzilut seria o mundo do fogo. Porque, no meu entender, Ailton, o fogo é mais sutil que o ar. Mas tem gente que não aceita. Mas isso também não é para ficar discutindo, a gente tem que discutir o que filosoficamente é importante. Esse mundo seria o mundo do ar, não do fogo. O fogo seria o mundo de Atzilut, mas aí são questões a serem discutidas. Abaixo do mundo de Briah, a gente tem o mundo de Yetzirah, que é um mundo espacial, tem espaço, mas ele não tem tempo. É o mundo seguinte do mundo que a gente vai evoluir. E depois embaixo a gente tem o mundo de Asiá, que é o mundo que a gente vive, onde existe tempo e onde existe espaço, né? Você vai encontrar comigo em tal lugar assim, assim, a tal hora. Então, tempo e espaço. Então, o tempo trabalha de forma diferente do nosso tempo aqui material. Isso é outra coisa que tem que deixar sempre em mente e nunca esquecer. Então, o mundo de Asiá, que é esse mundo aqui embaixo, ele é o mundo da ação, é o mundo das coisas acontecendo, né? O mundo de Yetzirah, a gente chama de mundo da formação.
O mundo de Briá é o mundo da criação e o mundo de Atzilut é o mundo da emanação. Se a gente olhar o surgimento do universo, vai ser muito fácil a gente entender, né? Atzilut é aquele ponto do universo, a criação foi quando o universo começou a ser criado, formação, quando o universo começou a ser formado, e a manifestação é o universo se manifestando hoje no que ele é. Tá? Dá para a gente entender dessa forma. Então, esses 4 mundos são representados no tarô, onde cada naipe representa um mundo de emanação. Então, a gente tem o seguinte: Paus, o naipe de Paus, ele representa o espírito. Então, ele é um naipe de Atzilut. O de Copas, ele representa o mundo de Briá, que é a água, que é o nosso intelecto. O de Espadas representa a letra Vav, que é ar, que é o mundo astral. O naipe de Ouros representa a terra, que é Asiar, que é material. Então, a gente tem Paus, que é o mais sutil, Copas, que é o menos sutil, a gente vem para Espadas e depois para Ouros, né, que vem de ouro, do mundo material. Né? Ouro, o que é? É a riqueza material. Continuando aqui nos 4 mundos, vamos falar um pouquinho aqui do mundo de Atzilut, que é o primeiro mundo. Então, Atzilut. Atzilut é o mais alto dos 4 mundos, nos quais existe a árvore da vida. Ele é seguido por Briá, que é conhecido como o mundo das emanações, ou o mundo das causas. Na Cabala, cada uma das Sefirot desse mundo é associada a um nome de Deus. Esse mundo é associado, então, ao naipe de Paus de Tarô, o mundo de Atzilut. Então, em Atzilut, a gente tem a energia mais pura, a gente tem a força divina. Essa força divina, ela é subdividida nas 10 esferas que vêm abaixo, mas é onde emana essa luz divina. Então, a Atzilut é o reino da divindade pura. Os 4 mundos da Cabala se relacionam com a árvore da vida de 2 formas principais. A árvore toda está contida em cada um dos 4 mundos, ou seja, cada mundo desse aí pode ter a sua árvore da vida inteira dentro dela. Eu posso ter uma árvore da vida para cada mundo desse. E dessa maneira, cada árvore fica uma acima do outro. Assim como a gente tem a árvore da morte que fica abaixo, a gente tem mais 4 árvores da vida para cima. Por quê? Cada estágio de evolução a gente pode entender como uma árvore da vida. E esses estágios de evolução, ele é chamado por um diagrama de escada de Jacó. É a subida aos céus através de uma escada. E a gente pode entender também que a árvore pode ser subdividida em 4 seções horizontais, cada uma delas representando os 4 mundos, que é essa divisão que eu fiz para você, que é a divisão mais simples de entender. Mas você pode perfeitamente colocar uma árvore da vida inteira em cada mundo desse. Então, essa representação ela é chamada de escada de Jacó. É uma representação bem mais complicada que a representação da árvore da vida dessa forma. Tá? Então, deve ser lembrado também que na Cabala, cada uma das 10 Sefirot também pode ter uma árvore da vida inteira dentro dela. O reino de Atzilut é, portanto, relacionado com as 3 Sefirot do topo da árvore da vida, que é Keter, Chokhmah e Binah. Essas 3 são consideradas completamente espirituais na natureza e separadas do resto da árvore por uma região chamada abismo. É onde fica o que fica nesse abismo aqui? Ou conhecimento, ou também chamado de abismo. A palavra Atzilut, ele é derivada da palavra Atzal, que é a emanação, né? A teoria da emanação, que é concebido como um ato livre da vontade de Deus. Se esforça para superar as dificuldades que se prendem à ideia de criação em relação a Deus. Então, o que são as 3 dificuldades? A analogia que a gente analisa para a emanação ou é a esponja encharcada que emite espontaneamente a água que absorveu, né? Você vai enchendo a esponja, ela vai começando a vazar água. Ou a fonte que jorra e depois transborda.
ou a luz do Sol que envia raios. Parte de sua própria essência, né? Porque o Sol, na realidade, quando ele libera raios para a gente, ele está liberando parte dele mesmo. Então, para todo lugar, sem perder qualquer parte, entretanto, em infinitesimal de seu ser, já que foi a última dessas analogias que mais ocupou e influenciou os escritores cabalistas. Então, Atzilut, ela é associada ao Sol, porque ela é mais corretamente interpretada como irradiação. Então, Atzilut, ela corresponde à primeira letra da palavra Yahvé. Ela é Yod, que é o mundo da emanação, que pode ser definido como uma ideia. Yod, ela é o arquétipo que corresponde ao elemento fogo, que é tão sutil, que não tem nem espaço nem tempo. Por isso que ele é um ponto microscópico onde cabia nele todo o universo. Porque em Yod ele é não temporal e não espacial. Tá? Então ele representa bem o mundo de Atzilut. Nossas almas estão quebradas no mundo de Briar. Né? No Briar e Yetzirah Asiá. Quando nos unimos, iremos ascender ao mundo de Atzilut, que significa em sua casa. Né? Yetzlo, em sua casa. Se subirmos de lá, de baixo para cima, com as nossas próprias forças, então atingimos a nossa correção final. Dessa forma, nós corrigimos o rompimento que ocorreu no mundo da Nekudim. Nekudim é ponto, tá? Ponto em hebraico, que é o pontinho de hebraico lá onde foi criado o universo. E o mundo de Briá? O mundo de Briá é um mundo que a gente chama de mundo da criação. É aquele que está encarregado, por dizê-lo assim, de realizar a criação propriamente tal. É onde o universo começou a ser criado. Então, nesse mundo se delegam as faculdades correspondentes por parte do mundo divino, ou seja, de Atzilut. Então, a vontade de Atzilut, ela começa a se manifestar em Briá. E a criação, então, ela começa a surgir aqui em Briá. Então, em Briá, a gente tem os deuses, arcanjo. Né? Por que fala de deuses? Aí é que tá. Porque apesar do sistema hebraico ser monoteísta, o termo Elohim é plural, que significa que são vários deuses criadores que regem as forças energéticas. Isso é muito interessante, porque o judaísmo ele é monoteísta. Então não se deveria chamar Elohim, deveria chamar no singular, que é Eloá. Tá? Eloá, Deus. Elohim, deuses. Tá? Mas aqui ele não está representando o Deus, ele está representando o quê? As forças criadoras. Né? Todas as forças criadoras, claro, que são liberadas por esse criador do universo. Então, Briá corresponde à letra Re, que é o plano da criação. Pode ser definido como formação do pensamento para o plano detalhado. Então, no mundo da criação, né, a gente encontra os arcanjos, correspondente aí ao elemento água. E no tarô tem analogia com o naipe de copas. Tá? Aqui não seria água, tá? Aqui seria ar. Mas aí começa a vir aquelas discordâncias que eu te falei. Mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação. Ele tem aqui Hod, Yesod e Netzar. Corresponde ao mundo astral, mundo espiritual, né? E aos seus habitantes, anjos, demônios, espíritos e a alma humana. Em Yetzirah, a gente tem os coros angelicais. O terceiro mundo, ou mundo da formação, chamado de Olam Ha Yetzirah. Yetzirah, a gente sabe que é criação, né? Sefer e Yetzirah, livro da criação. Olam e Yetzirah, mundo da criação. Provém do mundo da criação, sendo aqui as energias menos sutis, que se aproximam um pouquinho mais da matéria. Então, ela se transforma aqui em uma infinidade de inteligências que permitem o funcionamento do mundo criado. Né? A gente pode dizer que o mundo da criação é um representante das ideias na manifestação. E esse mundo da formação é o produto dele em um grau mais baixo e representa as formas que assim se produzem e que permite que se sustente aí toda a sua criação. Então, Yetzirah corresponde à letra Vav.
define a forma, indica a maneira com a qual o plano está realizado. No mundo da formação, a gente encontra os anjos, correspondente ao elemento água, não ar, tá? E no tarô do naipe, o naipe de espadas. O mundo de Asiá, que é o mundo material, ou o mundo da ação. Ele é referente a Sefirá de Malkut. Ele é basicamente o mundo material e é a relação que o mundo possui com ele, basicamente do nosso corpo e na sua condição. Então, esse é o mundo de Asiá, né? Que é o nosso mundo material. E em Asiá, o Deus Espírito do planeta que coordena a criação. A gente tem lá no livro de MacGregor Mathers que ele classifica Asiá como o mundo das cascas, ou o mundo da crosta, ou Qliphoth, né? Que ele fala que no mundo de Asiá, a Qliphoth da árvore da morte também está incluída. Mas a gente sabe que existem dúvidas quanto a isso. Então, por quê? Porque, segundo a Cabala mesmo, Asiá é o mundo material, onde todas as dualidades estão afloradas. Tá? Então, é aqui, a dualidade está 1000 por hora aqui. Então, dependendo das ações do homem, ele pode mergulhar tanto na árvore da vida quanto na árvore da morte. Ele pode prender tanto para o bem quanto para o mal. Então, Asiá não é o mundo de Qliphoth, mas é o único dos 4 mundos onde se tem a passagem para o reino das Qliphoth. Então, é um mundo onde a gente passa para o reino das Qliphoth. Tá? Então, Asiá corresponde a outro Re. Aqui encontramos os Ashim, que são o quê? Os espíritos da natureza. É o plano de ação e da realização material. Corresponde ao elemento terra e, no tarô, ao naipe de ouros. Então, quando você pegar um tarô para jogar, você tem que olhar o naipe. Porque, dependendo do naipe, você vai falar da situação material, da situação espiritual. Você vai falar, entendeu? Dependendo do naipe. Tá? Por isso que pouca gente joga com os arcanos menores. Porque os arcanos menores eles são complexos de se ler. Porque cada naipe ele é um mundo, cada naipe é uma visão do ser. Tá? E cada carta do naipe ela é uma subdivisão da visão desse ser. Por isso que muito pouco leitor de tarô lê carta de arcano menor. Porque é difícil, meu amigo. Tá? É muito difícil você interpretar um arcano menor. Você tem muitos conceitos, você tem que conhecer bastante cabala. Então, você pode ver que a maioria dos jogadores de tarô usa arcano maior. A maioria. E, realmente, se você for jogar um jogo de tarô, você tem que separar os arcanos maiores dos menores. Tá? Nunca jogar junto no mesmo jogo. Por exemplo, você pega um jogo com arcano maior, ele te dá um resultado. Se você quiser, por exemplo, entrar no detalhe desse resultado, aí você usa os arcanos menores. Tá? Que aí ele vai te dar o detalhe do detalhe do detalhe. A escada de Jacó, que é o entendimento dos 4 mundos através da escada de Jacó. Ou seja, cada um dos mundos ele tem uma árvore da vida separado em cada mundo. Tá? Na realidade, a escada de Jacó ele é uma interpretação, mas é uma interpretação interessante também. Por isso que eu estou jogando aqui. A concepção bíblica de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi aquele cara que adormeceu e teve uma visão de uma escada levando aos céus. E essa visão que ele teve foram anjos subindo e descendo essa escada que leva aos céus. Por isso que essa escada é chamada de escada de Jacó. Ou seja, cada degrau que você sobe essa escada de Jacó, você está evoluindo em direção ao Espírito. Então, lá no Gênesis 28, 11 e 19, que se caracteriza o meio empregue pelos anjos para subir e descer ao céu. A escada de Jacó foi imaginada pelo patriarca Jacó, num de seus sonhos, depois de ter fugido da confrontação com seu irmão Esaú. Quando Jacó teve essa visão durante o sono de uma escada cujos pés repousavam sobre a terra, cujo topo chegava aos céus,
anjos continuamente subiam e desciam através dessa escada, prometendo-lhe bênção de uma numerosa e feliz posteridade. Quando Jacob acordou, ele estava cheio de gratidão e consagrou o local como a casa de Deus. Tá? Então, existe um lugar em Israel chamado Beit Jacob, tá? Que é a casa de Jacó, que é a casa de Deus. Então, como é que diz lá na Bíblia? E saiu Jacó de Beersheba e foi a Harã, e chegou ao lugar e pernoitou ali, porque se havia posto o sol, e tomou das pedras do lugar e colocou a sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada estava apoiada na terra, e o seu topo chegava aos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Eterno estava sobre ela, e dizia: Eu sou o Eterno Deus de Abraão, teu patriarca, e Deus de Isaque. A terra sobre a qual tu estás deitado, a ti darei a tua semente, e será a tua semente como o pó da terra, e te espalharás ao oeste, ao leste, ao norte e ao sul. E se abençoarão em ti todas as famílias da terra em tua semente. E despertou Jacó do seu sono e disse: Certamente o Eterno está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão espantoso é este lugar! Este não é outro lugar que a casa de Deus. Esta é o portão dos céus. E chamou aquele lugar de Bet-El. Beit, casa. El, Deus. Tá? Bet-El. Betel. Tá? Beit, em hebraico, casa. E El é um dos nomes de Deus. Tá? Então, casa do Senhor. Bet-El. Tá? Bom, essa escada tão marcante para a história do seu povo judeu, encontra seu análogo em todas as antigas iniciações. Seja ela uma coincidência ou uma teoria, ou se derivado de uma base comum de simbolismo. É certo que a escada como um símbolo de progresso moral e intelectual existia quase universalmente, apresentando-se como uma sucessão de degraus ou portões, ou modificada de alguma outra forma. O número de degraus variava, embora o favoritismo tenha recaído sobre o número 7, e provavelmente devido ao caráter místico nesse número, é aceito em todos os lugares. A própria maçonaria utiliza o símbolo da escada de Jacó como a ascensão de graus. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê os 33 graus do rito escocês antigo e aceito. Aqui, os graus do rito de York. Aqui, os graus do rito de York, que são menos graus, mas o caminho para subir esses graus é mais difícil. No rito escocês antigo e aceito, você tem até o grau 33. No grau de York, o grau 11, tá? Que é o último grau do rito de York. E aqui embaixo você vai ver 3 degraus que é comum para todos os graus, que é o de aprendiz, companheiro e mestre, que é o grau de todos os ritos. É o grau básico de todos os ritos. E aqui do lado você vai ver aqui todas as ordens paramaçônicas, né? Filha de Jó, Estrela do Oriente, Demolê, todas essas ordens estão aqui. Filhas do Nilo, né? Aonims, todas as ordens paramaçônicas estão contidas aqui também. Então, a maçonaria olha a escada de Jacó como a subida de graus. Então, vamos em frente. Agora, a escada de Jacó, dentro da concepção da Cabala. Então, se ela diz que cada parte da árvore da vida ela tem uma árvore da vida dentro, ela seria mais ou menos como esse foi o mais assim didático que eu encontrei, tá? Ou seja, cada mundo, tá? Ele tem a sua própria árvore da vida. Então nós temos Atzilut, que é o mundo de fogo. Nós temos Briá, que é o mundo da criação. Notem o seguinte, que a principal, você vê Keter de Briá, ele começa do Tiferet de Atzilut. Então, quando você vai até o Keter de Briá, na realidade, você está no nível para Atzilut de Tiferet. Quando você desce aqui
né, no mundo aqui de Asiá, quando você chega no Keter de Asiá, você está, na realidade, no Tiferet de Yetzirah. E quando você chega no Keter de Yetzirah, você está no Tiferet de Briá. E quando você está no Keter de Briá, você está no Tiferet de Atzilut. Tá? É um conceito chato de explicar, espero que você esteja entendendo. Essa é uma das explicações dos 4 mundos. Por que a maioria das pessoas prefere utilizar esse conceito aqui dos 4 mundos? Porque é mais fácil de explicar. Tá? Mas, na realidade, o que ocorre é isso aqui, que é um negócio bem mais chato, né, de se entender. Tem esse conceito aqui também, mas aqui vai ser bem pior de eu explicar. Que é mais ou menos a mesma coisa que é esse conceito aqui, só que de forma tridimensional. O ser humano natural fixado no material e de costas para o espiritual. Nós estamos no material e as nossas costas voltadas para o espiritual. A gente tem que começar a virar isso de frente para o espiritual. Então, o que é esse diagrama? Esse diagrama é o mesmo diagrama que está aqui, mas de forma tridimensional. Ok? Tá chato de explicar, né? Mas tá. Então, bem no centro da árvore da vida se encontra a Sefirá de Tiferet. Ela é mais importante de todas, uma vez que sua colocação se acha na posição de equilíbrio de todo o esquema da árvore da vida. E do ponto de vista das religiões, que Tiferet, se você olhar, ela representa o Sol, certo? Então, o Sol, o que é? É o centro do sistema solar. Então, do ponto de vista das religiões, Tiferet é considerada como centro crístico, tá? Não de Jesus Cristo, tá? Isso é importante. A palavra Cristo, ela não é em monopólio da religião católica. Então, é o centro crístico. É aí que as religiões cristãs se apoiam também, todas aquelas que têm um símbolo maior, os deuses sacrificados. As religiões panteístas se identificam com Yesod. As metafísicas, tá, como o budismo e o confucionismo, centralizam lá em Keter. Mas a fé cristã, ela tem como característica Tiferet. Em vários gráficos de árvore, temos 3 figuras principais representando essa Sefirá. A criança Baco Dionísios, a cruz como presença crística do rei Arthur. Como Tiferet ela é associada ao Sol, que é o doador de luz, cada uma dessas figuras, à sua maneira, representa um aspecto desse de doação de luz. Embora o trabalho de Dionísio, que é importante a gente estudar o trabalho de Dionísio, não seja compreendido pela maioria das pessoas, que vê nele o representante da luxúria, que não é bem assim, a criança dionisíaca representa a pureza e a inocência. Tiferet, nessa posição, vai elucidar todo o trabalho do adepto ou do estudante, que acabará por compreender que é necessário o sacrifício. O sacrifício aqui eu jogaria mais como vontade, tá? Para poder alcançar a luz superior, que faz parte do caminho. Esse sacrifício é embasado no fato de que teremos que chegar à compreensão em relação ao nosso semelhante, pois cada um de nós está em uma das etapas do trabalho de evolução. Compreender, aceitar e não julgar é uma tarefa de capital importância para essa Sefirá. Esse tipo de compreensão está ligado à consciência superior, onde o ser humano se torna puro e se identifica com a realidade maior e transcendente. Na mitologia grega, Apolo, que é o Sol, né? E, consequentemente, Apolo está em Tiferet. Mas todos aqueles que, principalmente no cristianismo, é considerado como Deus é sacrificado, pertence a Tiferet. Porque Cristo, para a mística cristã, foi o sacrificado. Odin, para os nórdicos, também foi sacrificado. E a criança Dionísio se sacrificou posteriormente, né? Ela passou a ser também o sacrificado. Tá? Que o Dionísio ele tanto serve para o helenismo quanto para o celta.
que é o rei Arthur. O rei Arthur, ele não foi sacrificado, ele não morreu numa batalha, né? Ele não se sacrificou. Tá? Então, para a mitologia egípcia, a gente tem Ra, que também se sacrificou para Ísis. Né? Então, só não cabe aqui Osíris, pois pela associação com a morte, ele é relativo a Da'at. Então, Osíris, ele tem a energia Da'ática, ele tem a energia de Da'at. Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí do vídeo, né? A essa altura do campeonato eu devo estar viajando, ok? Mas vídeo não vai faltar no canal, ok, pessoal? Vida longa e próspera, Ailton Alt. Sobre a Cabala ou Cabalá, como muita gente prefere dizer, né? Eu sou um dos defensores que vários dos termos em sânscrito ou termos orientais está na hora da gente aprender a aportuguesá-los. Está na hora da gente começar a colocar várias palavras que, claro, vocês vão falar, não, mas elas possuem uma força no mundo arquetipal. Sim, mas a gente tem que entender que o momento é o agora e o já, da gente começar a colocar essas consciências em relação aqui ao Brasil, porque todas as consciências estão o quê? Estão praticamente voltadas aqui para a evolução do nosso país, né? Vocês vão apresentar tudo que está acontecendo no Brasil nesses últimos tempos, e vem, não quero entrar no mérito de julgar alguma coisa, de falar de influência, mas a gente vai ter Copa, vai ter Olimpíada. Então, de uma certa forma, mesmo em trancos e barrancos e através do poder temporal ou da materialidade, o mundo está olhando para a gente. Isso que vocês precisam entender. O mundo está olhando para nós. Então está na hora da gente dar uma portuguesada nisso. Então, se eu utilizar o termo Cabala ou Cabalá, é na mesma. O importante é saber o que ela representa. E tudo, praticamente, quando a gente fala de Cabalá, sai daqui. Do que a gente chama de árvore da vida. Da árvore onde nós temos, o que é chamada de árvore da vida? Praticamente tudo é extraído daqui. Tudo sai daqui. Tudo vem daqui. Os 3 dias da criação, os 3 sistemas evolutivos anteriores a nós estão aqui. Quer ver como dá para entender isso de uma forma fácil aqui nesse desenho? Em triângulos. Nós estamos aqui, ó, nessa base aqui, que aqui se chama o trono de Deus ou Malkuth. Então aqui você tem a nossa hierarquia, que você pode chamar de 10ª aqui no caso, em 9. Acima que 9 é o número raiz da Cabala. Aqui você tem um triângulo superior e aqui você tem 2 voltados para baixo. Aqui você tem 2 triângulos voltados para baixo. Não é facilmente observado isso? Aqui você pode dizer que você tem o primeiro sistema evolutivo. O primeiro sistema evolutivo que trabalha, ou que trabalhou, né, você pode dizer assim, a parte do reino mineral do ser humano. Que não é esse mineral que a gente encontra hoje, mas foi a primeira tríade. Aqui nesse segundo triângulo para baixo, você tem o segundo sistema evolutivo. Tudo isso muito tempo atrás, onde foi trabalhado o vegetal. E aqui você tem o terceiro sistema evolutivo, onde foi trabalhado o que nós chamamos a consciência do animal. E hoje aqui, como síntese desses 3 dias evolutivos anteriores, o que você tem? Você tem o 4º sistema evolutivo, que é onde você tem trabalhado o que nós chamamos de reino nominal ou do ser humano. E onde que está a prova disso? Só para ficar como registro. Trabalhado na teosofia, isso também é ensinado na eubiose, o primeiro sistema evolutivo teve simbolicamente a regência de Saturno.
que não é este planeta que faz parte do nosso sistema. É só uma representação simbólica para que o conhecimento seja passado adiante. O segundo, quer ver como os eubiotas sabem isso, ou pelo menos deveriam saber. Quem é de eubiose aqui? Levanta a mão aí. 90% aqui o nota. Qual foi o segundo sistema evolutivo? Qual foi o planeta, regente? Sol. Aí, ó, o pessoal está atento, ó, Sol. E no terceiro sistema evolutivo, qual foi o planeta, regente? A Lua. Só que prestem atenção quem não é de eubiose. Isso é simplesmente um simbolismo. Não quer dizer que essa Lua que nós temos aqui, que circunda o planeta Terra, que ali foi o terceiro sistema de evolução. Isso é simbólico. Ela é na astrologia ele é um planeta que simboliza esse sistema de evolução. Aí você vai falar para mim, e o Kiko? Quem que é o Kiko? Kiko tem a ver com isso. Está aqui na árvore. Ó. Nessa primeira tríade, onde está essa circunferência verde, na Kabbalah, o planeta regente é Saturno. Olha aqui. Nesse segundo triângulo que está para baixo, esse que está no central, o amarelo aqui, adivinha quem é o planeta? Sol. O Sol. E por fim, complementar a ele, se densificando mais ainda para se projetar aqui embaixo, esse que está aqui embaixo, né, nessa parte roxinha aqui ou violeta, a Lua. Então você tem os três regentes dos sistemas de evolução anteriores projetados aqui. Então, na verdade, quando você começa a observar a Kabbalah, o que ela é? Ela é um instrumento de você entrar em sintonia com tudo que já foi trabalhado e está dentro de você. E quando você começa a entender os caminhos, que é o que a gente vai começar a trocar ideias agora, você começa a entender as sefirás, que são as consciências angélicas que estão nas circunferências, você na verdade está entrando em sintonia com tudo que já está dentro de ti. Quer ver uma coisa que a divindade faz que é maravilhoso? Vamos supor que é criado uma consciência que não teve nenhuma reencarnação ainda aqui no planeta Terra. E ela vai iniciar o seu ciclo reencarnatório. A partir do momento que ela nasce de um corpo que aqui está, tudo que existe de consciência ali é passado para ela pelo simples fato dela nascer aqui. Então todos os sistemas evolutivos anteriores, que talvez ela não tenha vivido ainda, que é uma experiência nova, ela recupera tudo isso com o nascimento. Vocês entenderam? Isso é passado. Isso é passado com o campo vibracional que se encontra dos seus progenitores no momento que ela nasce. No momento que ela nasce. E esse nascimento é tanto físico, no sentido da pessoa, que são seus pais, seu pai e sua mãe, que te deu a possibilidade de você ter um nascimento físico, como também tem o quê? Tem uma ligação hierárquica com as pessoas e com as hierarquias o qual você está ligado. Tá? Que você pode chamar adeptos ou seres diferenciados, o qual a sua linha pertence. E a Kabbalah te dá pistas em relação a isso. Que aqui você tem hierarquias que foram formadas, o qual você hoje aqui está, por isso que é o trono de Deus. Se você olhar essa base, se você tirar essa base, isso aqui seriam como balões de gás sem um fio terra. Então aqui, onde nós estamos, que aqui o nome do planeta dessa sefirá é Terra. Terra, Terra. Aqui é Terra. Aqui não existe outro planeta a não ser o nosso. Por isso que está dividido em quatro. Está dividido em quatro realidades. E quando você entra na sintonia desta força, dessa consciência, o que se processa? Você está trazendo todas essas consciências manifestadas para dentro de Malkuth. Então a árvore da vida, onde é que ela está? Está dentro de nós. Toda vez que você olhar para uma árvore da vida, é como se você estivesse olhando para um espelho. É como se você estivesse observando. Então olha aqui como é fácil entender isso. Você tem três pilares que fazem a construção da árvore da vida. Olha aqui, ó. 3 pilares. Consegue enxergar no sentido distinto a formação desses 3 pilares? Então esse pilar aqui, se você olha como se fosse o espelho, é o lado esquerdo da árvore. É um espelho. É um reflexo de você mesmo. Aqui seria a sua parte central, como se fosse a sua própria coluna vertebral. E aqui o seu lado direito. Porque o ser humano ele é todo polarizado. O ser humano ele é a própria árvore da vida.
tem 2 olhos, você tem 2 ouvidos, você tem 2 narinas, você tem 2 gônadas, que são os testículos masculinos e os ovários femininos. Então você é a própria árvore. Você é a própria árvore. E onde que está o ensinamento supremo disso? De você aprender a unificar as 2 forças polares para trazer a energia do centro. Aí surge o quê? O caduceu de Mercúrio, ou a iluminação. Isso que representa o trabalho da árvore da vida. E como que isso ocorre? Se você enxerga esses 3 pilares de uma forma distinta, você pode dizer da forma como você enxergar a polaridade. Se você pegar na maçonaria, você pega aqui, ó, aqui no centro, você tem o próprio grão-mestre. Aqui você tem Iaquim, que é J, e aqui você tem Boaz, que é o B. Aqui você tem a realização, aqui você tem a ideação. Aqui você pode dizer, aspas, não leve ao pé da letra, que aqui você tem o bem, ali você tem o mal. Aqui você tem o anjo, aqui você tem o diabo. Quer ver a árvore da vida nos desenhos animados? O garoto vai fazer uma bagunça e o diabinho no ombro esquerdo. Vai lá, cara, arrebenta, né? Detona tudo no anjinho. Não faça isso, fique tranquilo. Ele está trabalhando a árvore da vida, mas quem é que vai decidir? O anjinho ou o diabinho? Quem é que vai decidir? O centro que ele mesmo. O centro que ele mesmo. Daí você pega todos os mestres Buda, né, Sakyamuni, Cristo. Qual era o mudra, ou o gesto principal dos dois? Sempre. Esse é o segredo, Namaskara Mudra, se trazer para o meio a consciência. Então existem vários exercícios de vários cabalistas que o principal é o quê? Se trazer para a serenidade, se trazer para o pilar do meio, para o equilíbrio. Quer ver o que acontece? Já conseguiram enxergar os 2 pilares distintos. Então você tem 3 consciências aqui, porque Deus é trino. Deus é trino. Vocês perceberam? Triângulo, triângulo, triângulo. Aqui 3, e aqui você tem o ser humano como 4 realidades. Ó, 4, 3, 3. Se você isola essas 2 realidades para que surja uma no meio, entenderam isso? Da mesma forma aqui, você equilibra as 2 e surge uma no meio. Aqui você também pega as 2 e transforma no meio. Olha quantas consciências surgem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não vou falar agora. 6, 7. Ou seja, você é o centro. Você desperta os 7 sóis em você, que são 7 centros de força, ou chakras, ou rodas, ou forças, ou consciências, que representa como os anjos atuam em você, no sentido de força e energia, e você como consciência, você ativa todo o seu sistema endócrino. Então você é a árvore da vida, você gera nova vida, novos frutos, novas realidades, novas consciências. É aí que vem o segredo dos caminhos, das sefiras, dos números pessoais. Tudo na Cabala é número. Tudo na Cabala se fundamenta em número. Quem era o grego que trabalhava com números o tempo inteiro e iniciava em cima dos números? Praticamente o primeiro grande mestre grego ali, de grande proeminência, né? Depois dele que veio Sócrates, veio Platão, veio Aristóteles, e ele foi o primeiro ali. Então já estava sendo trabalhado todo esse processo aqui na Kabbalah, que agora o segredo é você o quê? Dar uma atualizada no conhecimento. Não ficar aquela coisa só de boca a ouvido. Tudo ser passado e através do que está aqui você começar a entender como isso se processa em você. Então quando você trabalha essas 7 consciências, você faz o quê? Aqui você tem a polaridade, você tem os 2 lados em tudo, que no corpo, como eu falei, são as 2 gônadas. O que acontece? Essas 2 energias sobem, ó, que é o serpentear, né, das 2 consciências, e aí você chega em Keter, aqui, que Keter é a coroa de Deus. Coroa de Deus, qual é o sentido simbólico dela trazido para a realidade? A iluminação. Entenderam o que você faz com a iluminação? É aí que você começa a entender a Kabbalah no seu sentido mais maravilhoso, que hoje em dia a missão de todos nós não é trabalhar os 32 portais, e sim os 40 portais que a árvore da vida tem. É aí que eu entro aonde? Nesta Sefirá, já está começando a ficar aqui difícil de se observar as coisas. Essa Sefirá oculta aqui, está vendo que ela está tracejada? Ela é a 11ª oculta, o nome dela é Da'at, que significa conhecimento.
conhecimento. Esta consciência aqui de Da'at, ela representa a consciência dos anjos caídos que se projetou aqui embaixo, no planeta Terra. Então a consciência de Micael e de Lúcifer partiram daqui. Foi aqui que houve o quê? A famosa Guerra dos Céus, onde houve a queda dos anjos. E quando esses anjos caem, eles caem aqui, ó. Eles caem em Malkuth. E aí começa a existir o quê? A realidade celeste, que era neutra, passa a ter aqui, no planeta Terra, a polaridade, o bem e o mal. Então, em Malkuth, você tem o bem supremo ou o mal supremo. Que na Kabbalah a gente diz que em Malkuth, que é o nome dessa Sefirah, você tem Shekinah. Shekinah é a presença da força espiritual ou da consciência divina aqui manifestada. Shekinah, ou esta consciência, está tanto nessa Sefira aqui, que é Malkuth, planeta Terra, como também nessa aqui, que se chama Binah, que é a compreensão de Deus. E adivinhe qual é a Sefirah do ano de 2013. Binah. Binah. Porque Binah é regida por Saturno e o ano de 2013. Então é um ano aonde, se você for falar no sentido da Kabbalah, você tem a possibilidade de despertar Shekinah em você, ou a presença divina. Então, através de algumas técnicas que eu vou passar aqui para vocês hoje, você pode entrar em sintonia com essa consciência. Você pode ver como que ela se processa em você. Você vai perceber que você pode projetar isso num dia do ano, você pode projetar num mês, você pode projetar no próprio ano. Isso vai ser o final da atividade para você ver como você coloca isso no seu sentido prático. Então vai ser uma viagem muito legal. Mas primeiro nós temos que fazer o quê? Entender a árvore da vida. Então vamos lá. Na Kabbalah clássica é falado que nós temos 32 portais da sabedoria. Por que 32 portais da sabedoria? Porque a árvore da vida, de onde é extraída ou é colocada toda a Kabbalah no seu sentido de organização, você tem 10 sefiras ou sefirás. Sefira, você pode dizer, na tradução, é consciência angélica. Aí você vai falar assim, como assim consciência angélica? No Ocidente você fala anjo. No budismo você fala Deva. Se você for falar em hebraico, você fala Sefirot, ou Sefirot, ou Sefirah. Então é anjo. Vocês estão entendendo o sentido de anjo? Então cada uma dessas circunferências são anjos. Por isso que é chamado de árvore sefirotal. Entenderam agora? É você trabalhando a consciência dos anjos manifestada diretamente aqui. Então, por isso que no ocultismo a gente fala que 9 é o número do adepto perfeito, ou daquele ser humano que se iluminou. Aquele que traz dentro de si a consciência de 7 iniciados. Então, se você olhar as sefirás que possuem aqui, não existem 10 sefirás? Olha aqui, ó. 3 aqui, 4 aqui, não contando a oculta, já vou chegar lá. Por isso que ela está tracejada. Porque ela está em potencialidade em cada um de nós. Vocês já vão entender por quê. Então você tem 3 aqui, 4 aqui, consegue enxergar 4 no meio? E 3 aqui, não são 10? Então você tem 10 limites angélicos ou 10 sefirás. E os caminhos que unificam essas sefirás, ou sefirot, são 22 caminhos. 22 caminhos. Eu já vou mostrá-los para vocês. São esses caminhos que aqui estão. Esses caminhos, 22 somados com 10, que número que dá? 32. Daí que você fala que existem 32 possibilidades de conexões com a árvore da vida. Então, começando a entender onde vem o famoso 32, no ocultismo, ou na ciência esotérica com S maiúsculo. Hoje nós chegamos no 32 porque nós vivemos um quarto momento evolutivo. São 4 o quê? São 4 reinos, são 4 elementos, e o número de Deus é 8. Porque ele parte de uma unidade que se ramifica em 7 expressões ou 7 consciências. Então ele é o 8º. Daí que vem esse número aqui sempre ligado a ele, que está presente no tarô, no arcano 1 do mago e etc. Se você pegar o 8, que é o número de Deus, vezes o dia da criação atual, 8 vezes 4, que número que dá? 32. 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 32
Nós hoje chegamos como consciência, claro que aqui de uma forma ainda bem deturpada e aqui também. Nós temos 4 chakras ou centros de força que cada um possui uma quantidade de pétalas. O chakra raiz ou básico tem 4 pétalas. O esplênico, que esplênico vem de spleen, que em inglês é baço, que é o chakra do baço, 6 pétalas, 6 e 4, 10. Mais 10 do umbilical. Faz a conta, 10 mais 10, é fácil. 20. Mais 12 do cardíaco. 32. Estão entendendo? 32 pétalas. Ou 32 portais que você trabalha com esses centros de força. A consciência está onde? Aqui é o segredo do Vishuddha ou do laríngeo. De você aprender a acessar as realidades que aqui estão para que você comece a fazer a ascensão daquela força. Hoje em dia todo ser humano, a maioria da humanidade hoje está aqui, ó, daqui para baixo. Nem aqui trabalha direito. Pensa só o básico, eu quero é me divertir, quero é curtir a vida. Estou errado? Não. Quero ser feliz, tenho que estudar. Estudar eu não gosto de ser chato, eu quero me divertir. Liga a TV aí. Põe na TV Globo, e aí vai. Vamos assistir as novelas, vamos, né? E aí vai. Tá aqui. Agora que vem o segredo. Os 32 portais, vocês entenderam, não entenderam? Aqui você tem o segredo de Da'at, que é onde existe a consciência angélica que está em nós, que é uma potencialidade, por isso que ela está tracejada e é conhecida como a 11ª Sefirah, ou 11º estado de consciência na árvore da vida, que representa a consciência dos anjos que se manifestaram na matéria, por isso que ela está tracejada. Se Deus representa 8 consciências, 8 é o número de Deus, então você tem 8, a expressão de Deus em cada uma das sefirás. Se você pegar o 9 vezes os 8, que aqui você não conta a nossa que está em desenvolvimento. Aqui, por enquanto, o anjo príncipe aqui do planeta Terra se chama Barack Obama. Por enquanto. Está em desenvolvimento ainda isso aqui. Hoje, ele muda direto aqui, né? E aí já foi. Aqui você tem já a potencialidade como anjo. Então são 9 consciências, por isso 9 o número. Se você tem 9 vezes 8, você tem 8 aqui, 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 8 aqui. 9 vezes 8. Por isso que existe aquela famosa tabelinha com 72 nomes de Deus. Vocês entenderam? Porque são 8 expressões em cada uma dessas sefirás ou limites angélicos. Que aqui você tem, se você pegar no sentido mais religioso, você tem as 9 hierarquias que são faladas. Aqui você tem os anjos, arcanjos, principados, virtudes, potestades, dominações, tronos, querubins e serafins. Todo mundo já ouviu falar dessas 9 hierarquias de anjos que estão processadas aqui. Agora que vem o segredo. Então, quantas consciências tem aqui em Da'at também? Aqui também tem 8. Aqui também tem 8. Se tem 32 portais da sabedoria, e aqui existem 8 possibilidades em Da'at, quanto que dá 32 mais 8? 40 é o número para você despertar Da'at em você. Se 8 vezes 4 você gera o número 32, quanto que é 8 vezes 5, que é o 5º sistema evolutivo ou o anjo que está dentro de você? 40. Por isso 40 dias no deserto de Cristo, 40 anos de Moisés com o povo hebreu no deserto. Tudo que Moisés precisou, 40 dias, Cristo, 40 anos Moisés fez, Cristo fez em dias. Cristo fez em dias. Agora eu vou provar isso num símbolo para vocês. Você pode dizer que aqui você tem o quê? O Santo Graal, que está aqui em Da'at, que está em cada um dos seres humanos, que tem que ser manifesto aonde? Aqui. Aqui. Agora olha os símbolos. Quando houve a Guerra dos Céus, conhecida nos livros da iniciação como Tarak-Amai, existiu a guerra entre 2 hierarquias. A 5ª hierarquia, que é a hierarquia de Lúcifer, por isso que o pentagrama ele pode ser invertido. Está vendo ele aqui? Está vendo o desenho dele aqui? Ó? A 5ª hierarquia. E essa 5ª hierarquia, ou a hierarquia luciférica, guerreou com o quê? Com a 6ª hierarquia, que é a hierarquia de Micael, que é o anjo de luz. Por isso que esse símbolo você nunca pode inverter.
Agora, olha que interessante. Depois da guerra, os dois caíram aonde? Qual é o nome do planeta que eles caíram? Terra. Como consciência. Como consciência. Quando esses anjos eles precisam utilizar um corpo físico, aí eles utilizam um ser que tem um corpo de quarto sistema evolutivo para eles projetarem a consciência deles. Aí que você tem o exemplo dos avataras, dos bodhisattvas, dos manus, dos yoganãs, que são hierarquias, que são o quê? Projeções da consciência desses dois anjos que dirigem o nosso planeta. Vocês estão compreendendo? Agora vejam que interessante. Da'at representa a conquista. Quem perdeu o direito de ficar no céu na guerra? Quem foi? Lúcifer. E ele é um ser de quinta hierarquia. Olha o desenho aqui projetado aqui, utilizando essas sefirás aqui. Olha que interessante, ó. Ó, olha que interessante aqui. Ó. Vocês estão conseguindo ver o desenho que se forma aqui? Ó? Ó, ó, ó. Aqui o que você tem? Um pentagrama invertido. Vocês não conseguem ver isso? Não conseguem ver o pentagrama invertido aqui? É só observar aqui. Ó. Você tem um pentagrama invertido aqui apontado para cá. Ó. Apontado para cá. Por isso que esses dois triângulos estão para baixo. Lembra o início da atividade? Por quê? Porque ele perdeu isso aqui. Então a quinta hierarquia cai. A quinta hierarquia cai no processo evolutivo. Vocês conseguem ver o desenho do pentagrama invertido aqui? Está difícil. Está difícil de ver o pentagrama invertido? Não está conseguindo enxergar? Olha aqui, ó, as duas partes de baixo, aqui seria como se fosse o coração, né? Como se fosse o coração, né? Como se fosse o coração da energia. Olha aqui, ó. Melhorou agora? Melhorou? Mente concreta. Mas vamos lá, vamos lá. Agora te deu, né? Só se eu pegar e fazer o desenho no seu caderno. Mas se essa consciência do quinto cai aqui, como rigor, como o que a gente conhece como mal, Micael continua com essa divindade aqui. Agora, vejam como dentro de um sempre existe o outro. Se Micael foi o dono da consciência que pegou a esmeralda da fronte de Lúcifer e dali ele esculpiu a taça do Santo Graal, olha o desenho aqui agora. Com as mesmas consciências. O que eu desenhei aqui agora? A estrela de 6 pontas, que é a estrela que representa o quê? Micael. Micael. Então você percebe que tem as duas juntas aqui projetadas. Ó, as duas juntas projetadas aqui embaixo. E aqui você tem a trindade suprema ligada à consciência deínfica do próprio Eterno. Agora veja que interessante.